Bom, boa tarde a todos, né? Estamos mais uma vez na gravação de mais um bloco do Correio Espírita e hoje nós estamos recebendo o senhor Valentim, né, Fernandes de Matão, do Centro Espírita Allan Kardec. O senhor Valentim veio aqui nos presentear o nosso lar com uma palestra, uma belíssima palestra, e nos concedeu essa entrevista, né? Vai nos responder duas perguntas, senhor Valentim. Muito obrigada. Muito obrigada mesmo pela ajuda, de tirar dúvidas, né, das pessoas e na divulgação da doutrina, né? E aproveitamos e deixamos o canal aberto, né, para as pessoas, pedindo que mande perguntas, né, tire suas dúvidas sobre a doutrina espírita com a gente no canal, no próprio canal Mensageiro Espírita no YouTube, ou no Mensageiro Espírita no Facebook, né? Ou pelo e-mail mensageiriespírita@hotmail.com. Seu Valentim, deixaram uma questão para a gente no canal, quais as condições fundamentais para a cura? São somente o merecimento e a fé do paciente ou tem mais alguma outra coisa? Quero primeiro já parabenizar vocês por esse trabalho, que é fundamental importância a divulgação da doutrina, colocar mais canais, mais meios as pessoas terem acesso de uma forma séria, né? Porque hoje a gente sabe com essa facilidade de estar colocando as coisas, nem tudo é sério. Então quero parabenizar vocês para o trabalho. Com relação à cura, é lógico que existem alguns mecanismos, né? Existe primeiro que haja a vontade, o desejo da pessoa ser curada. Há também a questão do merecimento, do projeto reencarnatório. Então tem pessoas que buscam centros espíritas, esses específicos que fazem curas, e buscam lá e não conseguem a sua cura. E aí às vezes elas até criticam, né? Falar, mas eu não consegui a cura. Aí entra a questão merecimento. Entra a questão também se ela cumpriu direitinho todas as determinações pré e pós atendimento de cura. Quando a gente vai no médico, né, vai fazer uma cirurgia, ele pede, né, que a gente faça um regime um período antes, e depois cumpra de novo com esse regime até que ele nos dá alta. A gente tem acompanhado algumas pessoas que buscam curas e que às vezes ela vai lá naquele dia específico, faz uma cirurgia e depois voltam à sua vida normal. E o regime para a cura espiritual, ele vai além do regime alimentar, né? É o regime espiritual, é o regime das atitudes, das atenções, relações aos valores espirituais. Isso que conta também. Então, eu costumo dizer, em relação à cura, conta muito a vontade e que nem todos podem ser curados. Tem o caso do cego de Jericó, que ilustra bem isso daí, né? O cego estava lá sentado à beira do caminho, quando ele ficou sabendo que Jesus vinha, ele começou a gritar por Jesus, né? Mestre, mestre! E isso incomodou os discípulos e a multidão. Os próprios discípulos falaram que tinha um homem gritando. Jesus ouviu, e aí fala a narrativa evangélica, que Jesus parou, né? No meio do caminho. Jesus parou e não foi até onde o homem estava. Jesus pediu que alguém fosse até lá e falasse que ele viesse até Jesus. Então ele precisava ter uma atitude, né? Então ele jogou a sua capa, segundo a narrativa evangélica, foi até Jesus, e aí Jesus perguntou: o que você quer que eu faça? Que eu e o Senhor me cure. Jesus falou: então você está curado. Muitas vezes as pessoas ficam sentadas à beira do caminho esperando que a cura venha. Então a gente precisa ir até, né, fazer a nossa parte, jogar a nossa túnica da acomodação e vir em busca da cura. E depois ter o nosso pós também. E ter uma consciência, e essa consciência a doutrina espírita nos dá. Que se não formos curados, é porque aquela doença, aquela dor, aquilo que nós estamos passando, faz parte, é necessário para o nosso progresso espiritual. Deus não está nos castigando, está privilegiando, curou o João, curou o Pedro, mas não está curando eu. Não, eu não posso ser curado. Então nós vemos lá no Evangelho de Jesus, e tem os exemplos de quem ele curou.
mas a multidão procurava Jesus. Talvez nem lá todos foram curados, nem mesmo por Jesus. Sim. Se nós queremos, né? A pessoa está realmente querendo a cura, né? Até que ponto, né? Até que ponto aquela cura vai ser proveitosa para o progresso espiritual dela, até quando aquela cura pode ser efetivada, né? E o que ela está fazendo para alcançar aquela cura. Porque às vezes o merecimento não está só relacionado às coisas do passado, porque todo mundo, aos olhos de Deus, né? Entre aspas, né? Todo mundo merece, né? Sim. Mas nem todos podem nesse determinado momento, em função do seu planejamento reencarnatório. Bom, uma outra questão que nos deixaram, seu Valentim, o que nos orienta a doutrina espírita sobre a doação de órgãos? Sobre a doação de órgãos de uma forma específica, se a gente for vasculhar lá as obras básicas, a gente vai ver que não tem nada, né, a esse respeito. Porque naquela época também não tinha os recursos dos transplantes. Sim. Talvez se tivesse já naquela época, Kardec, com toda a sua inteligência, teria feito essa pergunta para os espíritos. Porém, depois, né, as obras subsidiárias que estão aí, tratam desses assuntos. E vem algumas orientações da espiritualidade de que é um ato de amor doar órgãos, né? Muitos espíritas mesmo, às vezes fala que o espírito pode sentir falta desse órgão, né? Ele precisa doar ele mesmo para que ele não fique revoltado. E aí cabe alguns pensamentos, algumas análises. É claro que uma pessoa que é extremamente vaidosa, extremamente materialista, que é extremamente do culto ao corpo, se ele desencarna e o familiar doa seus órgãos, né, sem a sua permissão, ele pode perceber isso, lá espiritualmente falando, e isso causar alguma perturbação para ele. Mas tem um outro lado, né, que Chico Xavier mesmo falou numa de suas entrevistas sobre doação de órgãos, que as vibrações de amor dos familiares, dos beneficiados, né, por aquele órgão, são tão abrangentes, né, são tão radiantes, que acaba fazendo com que aquilo seja amenizado. Então, nós não precisamos dos órgãos físicos no mundo espiritual, porque nós temos o nosso corpo espiritual. Particularmente, eu sou doador. Eu conheço companheiros nossos espíritas que falam que não são doadores, por causa dessa teoria aí, de que o espírito pode ficar revoltado. Falando que quem está revoltado, você é o espírito, né? Sim. Você não é um corpo, você é o espírito. Então você já está criando essa revolta. Então a doação é isso daí. Tem um livro, uma mensagem de Chico Xavier, um livro desse que fala de desencarne de jovens, que eu não lembro o nome, gostaria de lembrar agora, que até para que alguém pudesse ir lá e conferir, que o Chico narra que um jovem desencarnou em virtude de um tiro que ele levou no peito. E a família doou alguns órgãos dele, aqueles que poderiam ser doados, doou. E ele narra lá para o Chico Xavier que ele chegou perturbado no mundo espiritual, por alguém ter tirado a vida dele, meio estrambelhado, mas que as orações, ele fala, que as orações das pessoas que tinham sido beneficiadas pelos órgãos dele que tinha sido doado pela família, ele sentia muita dor no peito, como se o sangue estivesse jorrando, ele falou que as orações eram como se gases fossem caindo sobre o seu peito, fosse caindo aqui, até que parou aquele sangramento e ele então se acalmou. Então eu acho muito importante a gente se conscientizar de que doar é um ato de amor. Doar é um ato de amor. Bom, seu Valentim, muito obrigada, tá, por nos conceder, né, esse bloco, né, a gravação desse bloco, né, e deixamos, né, o canal aberto para as pessoas que assistirem. Mande suas perguntas para a gente, utilizem os canais de interação com o mensageiro espírita, deixa sua dúvida para que possamos fazer novos blocos, né, seu Valentim?
Muito bom. Eu agradeço a oportunidade e, como eu disse no início, né? Parabenizo porque trabalhei muito tempo com divulgação, sou um apaixonado pela divulgação da doutrina espírita e quanto mais a gente fizer, quanto mais a gente colocar doutrina espírita com seriedade, com respeito, com conteúdo, quanto mais isso chega ao povo, mais vai acontecer essa tão sonhada transformação que nós queremos. Muito obrigado.